Todo mundo já sentiu aquele frio na barriga na hora de fazer uma prova. Não importa se é uma prova lá da época de escola, bem simples, ou uma prova importante como concurso público, valendo um cargo com super salário. Você passa dias, horas, meses estudando e na hora H te dá um branco ou simplesmente uma crise de ansiedade que não te deixa resolver a prova. Hoje nós vamos conversar como eu lidei com isso na minha preparação para o CFA Level 1. Eu sou o Regivalder e esse aqui é o canal Regito Investidor. Mas antes de mais nada, o que é o CFA? CFA é uma sigla para Chartered Financial Analyst. O inglês está voando, papai. E essa é uma certificação internacional que capacita o analista a trabalhar em qualquer lugar do mundo. Ela é muito valorizada porque todos os detentores dessa certificação passam pelo mesmo processo de aprendizagem. E a prova ela é praticamente a mesma. Não é a mesma porque são várias provas aplicadas de forma diferente. No entanto, o método de cálculo da nota ele faz com que você tenha um range na sua nota para que você consiga a aprovação. Isso faz com que um detentor do CFA no Brasil tenha o mesmo valor de um detentor do CFA nos Estados Unidos. Por isso, o CFA ele é considerado o mais alto nível de capacitação naquilo que se relaciona ao mercado financeiro. O primeiro ponto de preocupação que eu sempre recebo perguntas é como lidar com o inglês. Essa prova é toda feita em inglês e a preparação também, o material, o conteúdo. E aí a grande questão é como lidar com o inglês. De fato, você precisa ter um inglês pelo menos intermediário, saber ler com um bom controle. Com o tempo, você vai se desenvolver cada vez mais, você vai se acostumar, você vai ler muitas e muitas páginas em inglês, você vai ouvir muitos e muitos conteúdos. Então, por se tratar de algo mais técnico, que você entende a lógica, que você consegue desenvolver o racional, aquilo passa a fazer parte da sua vida. Então, o inglês deixa de ser uma barreira, mas não deixa de ser um grande dificultador na hora de fazer a prova, porque muitas questões você acaba errando, não por não saber o conteúdo, mas porque errou uma palavra na hora da tradução, na hora de desenvolver o raciocínio, você acaba errando e perde essa questão. E afinal de contas, o que cai no CFA? Eu vou abrir aqui a página do CFA. Afinal de contas, o que cai no CFA? Aqui nós estamos na página do CFA, que é a página oficial. E aqui nós temos o conteúdo do CFA de forma bem básica. São duas provas. Cada prova são 90 questões. Você tem 1 minuto e 30 segundos para resolver cada questão. As duas provas são feitas no mesmo dia e você tem um intervalo de meia hora entre uma prova e outra, totalizando, se eu não me engano, um total de 5 horas para fazer as duas provas. A primeira prova é composta pelo conteúdo de ética, Quantitative Methods, Economics, Financial Statement Analysis, Corporate Issues e acaba aqui, se eu não me engano. A segunda prova, Portfolio Management, Equity, Fixed Income, Derivatives e Alternative Investments. Aqui nós temos o conteúdo e aqui nós temos os pesos. Então, as questões que valem mais: ética, FSA, Portfolio Management, Equity, Fixed Income e seguida por Alternative Investment. Então aqui é o conteúdo, esses são os pesos das matérias. Aqui a gente consegue ver com detalhes o que cada conteúdo tem de disciplina, né? Ali de matéria. No Alternative Investment nós temos esses aqui. Corporate Issues é a parte mais voltada para a empresa, algo mais teórico também. Derivativos, nós temos matérias bem complexas, por exemplo, o price e o valuation de forwards contracts. Nós temos aqui alguns, assim, é uma parte difícil. Derivativos, todo mundo que pega essa prova, o conteúdo você apanha um pouco, porque o máximo que a pessoa tem uma noção muito boa é de opções. Isso ajuda. Mas quando chega aqui a gente vê que o mundo dos derivativos ele vai bem além e precificar. Isso não é um negócio muito tranquilo. Nós temos a parte de economia, que é basicamente macro e microeconomia. Equity Investment, aqui nós temos alguma coisa de valuation.
de eficiência de mercado, algumas coisas nesse sentido. O FSA, que é o Financial Statement Analysis, ele é a parte mais difícil do conteúdo. É muito puxado, o conteúdo é muito profundo e aqui a gente tem bastante questões que acabam fugindo um pouco. Fixed Income, que é a renda fixa, tem pouco conteúdo aqui, mas se eu não me engano, essa planilha eu peguei do site da FK Partners e aqui ainda era o material antigo, se eu não me engano, do ano de 2023. 2024, isso aqui é muito maior, muito maior mesmo. Portfolio Management, nós temos aqui, se eu não me engano, são 2 Portfolio Management, 1 Portfolio Management 2 no ano de 2024. E aqui tem bastante conteúdo interessante. Aqui a parte de ética e a parte de matemática, né? Que aqui você tem estatística também. É um conteúdo bem interessante, principalmente aqui na parte de teste de hipótese, onde você vai ter vários testes de hipótese, modelos de avaliação. É bem interessante. Regressão linear. Aqui a gente vê até regressão linear com apenas uma variável para o nível 2. Você vai ter uma regressão linear, uma regressão logística, diversos outros conteúdos que são mais complexos do que esse daqui. Agora que você já sabe, viu o conteúdo do CFA, a primeira dica é planeje o tempo. Então você vai primeiramente distribuir o seu tempo de estudo com base nas matérias que caem mais. Se você tem lá que ética, ela é o maior peso, você vai dedicar um peso maior para a ética. Não necessariamente no início dos seus estudos, mas você vai dedicar um tempo maior para a ética, para a renda fixa, para as matérias que valem mais. Ainda com relação a esse ponto, a segunda dica que eu dou é estude o material na ordem que ele é fornecido. A ordem que eu mostrei ali era a ordem da prova. Aqui eu vou mostrar para vocês agora a ordem que vem as apostilas. As apostilas, elas não vêm na ordem da prova. As apostilas vêm nessa ordem aqui, ó. Então ela vem primeiro métodos quantitativos, depois vem economia, financial statement, corporate, equity, fixed income, derivatives e por último, alternativo, portfolio management e ética. Essa é a ordem. Então a pessoa estuda nessa ordem. Por que nessa ordem? Porque o material ele consegue te entregar o melhor resultado nessa ordem. Você primeiro entende a matemática que você vai utilizar lá em equity investment, lá em portfolio management, você vai ter que entender a matemática. Depois você tem que entender a economia, a parte econômica, né, macro e micro, para poder avaliar os diversos efeitos que você vai ter no Financial Statement Analysis. E aí você vai seguindo exatamente nessa ordem, porque no final, realmente o que vai sobrar é aquilo que é mais fora de contexto, que você não precisa ter um pré-requisito para poder entender melhor. Terceiro ponto que eu coloco aqui, leia todo o conteúdo. Não é para você ficar lendo aleatoriamente, não é para você ficar, isso aqui eu acho que eu já sei bem, ou isso aqui eu não sei. Leia todo o conteúdo. Na parte do tempo, na dica número 1, é claro que você vai considerar aquilo que você já sabe. Você vai ler de forma mais rápida. No entanto, você vai ter que ler tudo porque há detalhes que serão cobrados e você não sabe. Ou você pensa que sabe, ou você não sabe na profundidade necessária para responder uma questão do CFA. Então, leia todo o conteúdo. Não deu tempo. Se vira. Vai, claro, chegar na prova sem ler tudo, ok. Mas leia todo o conteúdo. O próximo ponto que eu quero falar, preste atenção no LOS. O que é o LOS? Eu vou colocar aqui. Nós vamos para a página. Esse aqui é um site de um curso preparatório. Não conheço, mas ele foi o que me entregou. Olha só, é exatamente isso aqui. Ó. Quando você pegar o conteúdo, um exemplo é isso aqui. Você vai ter um LOS, que é o... Aqui, ó. Não, qual que é a sigla mesmo? É Learn aqui, ó. Learn Outcome Statements. O que é o Learn Outcome Statement? É o que você precisa saber. E aqui ele está te dando um exemplo. Ó. Demonstrate. Então, quando você lê o conteúdo, você vai dizer, beleza. Demonstrate the use of Net Present Value. Então, eu já sei que eu preciso demonstrar o uso e o Internal Rate of Return. Eu preciso saber usar o Net Present Value e a TIR. Para quem não sabe, isso aqui é a TIR. Na alocação de capital. And describe. Então, você vai descrever. Você não vai fazer conta. Você não vai
explicar, você vai descrever, e os verbos são muito importantes. Onde tem calculate, você tem que saber calcular. Onde tem demonstrate the use, você tem que saber quando usar o NPV e a TIR. And describe the advantage e as desvantagens. Que Los Angeles. Advantage aqui puxou. De cada método. Então, de cabeça, o que você já vai ter que saber? Quando que eu uso uma TIR? Quando que eu uso o NPV? Qual dos dois tem preponderância na hora de avaliar um projeto? Você sabe que o NPV ele tem preponderância sobre a TIR e vai ter pegadinhas desse sentido, que ele vai te dar dois projetos, um com uma TIR maior que o outro, e ele pergunta, qual que eu vou escolher? Aí o bobo alegre escolhe o da maior TIR. Só que o que tem a maior TIR tem o menor NPV. E aí você vai errar a questão. Então, por isso é importante você entender. E aqui você vai ter as desvantagens da TIR, por exemplo. Você tem que reinvestir os fluxos de caixa na mesma taxa. Você dificilmente vai ter um projeto onde você vai ter uma única TIR durante todo o período do projeto. Por aí vai. Isso você tem que saber. E onde você vai saber? Justamente lendo os Learn Outcomes Statement. Então aqui nós temos o exemplo de conteúdo e é exatamente assim, pessoal. O conteúdo ele vem de forma resumida, tal. Você vai entender como é que funciona, vai ver aqui o estudo de como é que ele acontece. E aí no final você vai ter algumas questões. É exatamente isso. Aqui você tem uma questão de ele te dar a TIR e o NPV. E aí no final você vai ter que decidir qual o projeto que você vai escolher. Quinto ponto, chegamos agora. Faça muitos exercícios. Muitos mesmo para poder entender. Eu cheguei a fazer em torno de 3.300. Eu tô passada, chocada. Foram 1.600 do site, uns 600 da FK Partners, de um curso de exercício que eu comprei e não gostei, mas eles me deram a apostila, deixaram ela comigo, eu resolvi todos, mais uns 800 exercícios de um banco de questões que eu comprei e mais 2 simulados ali, que dá um total de 3.300 questões. Tem que fazer. Até você se acostumar, pegar a manha, entender o racional ali. Você não consegue ter acesso a questões de provas anteriores, você não tem acesso, as provas não são divulgadas como elas são feitas, mas o próprio site do CFA Institute, eles disponibilizam várias questões e 2 simulados. Esse foi o banco de questão que eu utilizei, eu achei muito bom, porque ele te dá as questões, te dá uma resolução aqui, ele te dá aqui a questão, depois ele vai te dar uma explicaçãozinha do lado, bem bacana. Eu revisei muito com isso daqui. Me ajudou demais. Demais. Sem isso daqui, eu comprei esse banco de questões que faltavam uns 45 dias para a prova. Foi a virada de chave. Se eu não tivesse feito isso daqui, certamente eu não teria passado. E eu tô triste aqui porque eu tô vendo que só teve pro nível 1. Acabei de descobrir aqui agora. Opa, não, nível 2, pô. Nível 2. QBank. Isso aqui vai, isso aqui salva, papai. Isso aqui é o néctar. Tem que fazer, pessoal. Muitas questões. O próprio simulado aqui do banco de questões, o layout dele é idêntico ao layout da prova. A prova é no computador, tudo no computador, calculadora e tal. É idêntico. Então você já cria uma certa familiaridade, você consegue chegar mais tranquilo, quebra um pouco o nervosismo, a cor, o layout, como você marca. Na hora de fazer ali a marcação de amarelinho para entender, porque tem aquela pegadinha do qual é o falso, o verdadeiro. É muito interessante, vale muito a pena. A sexta dica é: procure pessoas que também estão estudando. E não vai ser no seu bairro ali ou no seu condomínio que você vai achar. Procure grupos no Telegram, grupos no WhatsApp. Não para ficar vendo, discutindo, batendo boca, quem está estudando mais, quem está estudando menos, não. Para você pelo menos ter um contato, para você perder um pouco o medo. E aqui eu vou indicar o professor Henrique César. Aqui, professor Henrique César, muito bom, gente boníssima demais, tranquilo. Tem um grupo de CFA Brasil, tem um grupo que é só de alunos também, muito tranquilo. Te ajuda de graça para você trocar algumas ideias. Ele tem os cursos dele. Eu comprei um de resolução de exercício que ajudou muito, porque você vê o racional de alguém que está pensando em português para você. Ele vai, essa questão aqui, como é que você resolve? Assim, assado, desse jeito aqui não sai. Então,
Isso daqui já demonstra tal coisa. É aquela manha de questões. É para você ficar casca grossa mesmo. Você vai resolvendo. Chega uma hora que você acerta a questão de olho fechado. E o 7º ponto é: não deixe para revisar só no final. Não deixe. Eu fiz isso, eu vou colocar agora nos pontos que eu errei. Você vai ter problemas. Então, revise constantemente o conteúdo. Sinta-se confiante com o conteúdo à medida que você vai estudando. Para que você não chegue no final. Só para você ter ideia, são 6 apostilas ou 5? Estou na dúvida agora. Acho que são 5. Vou chutar 5. 5 apostilas, em média, 600 páginas. Se você chegar ao final para revisar tudo isso, você não vai lembrar. Eu não lembrava. Faltava 2 meses para a prova e eu não lembrava. E aí foi um desespero. Onde eu errei? Primeira coisa que eu errei, me perdi no site. Quando você se inscreve, o site ele é todo em inglês. Todo em inglês. E aí tinha uma situação que era... Você tem o conteúdo que é pré-requisito e o conteúdo da prova. Como era o primeiro ano, o conteúdo pré-requisito também é muito grande, que é a parte de matemática, economia e o análise financeira. E a parte da prova é aquele conteúdo que eu mostrei. Então, quando chegou, na época que eu estava estudando, eu leio tudo de novo, não leio, pulo. Será que isso aqui é importante? Não é importante? Regra de ouro. Se você já viu aquela matéria, segue o curso normal. O curso normal, não precisa ler os pré-requisitos. Travei numa matéria, não consigo andar. Aí você vai lá e consulta na parte de pré-requisitos, que são outras 3 apostilas de também 600 páginas cada uma. Então, não tem tempo pra você ficar revendo tudo, não. Vai dali em diante, vai com o que der. E aí eu me perdi muito, eu ficava sem confiança, assim, é aqui, não é, leio, não leio. O que eu faço? Aí depois eu entendi, você se adapta ao site, entende como é que funciona o site, é muita coisa, tem flashcards, tem game, tem brincadeirinha, umas paradas rolhas, assim, não serve pra nada. Uma perda de tempo. Mas tem bastante coisa. Segunda situação, preste atenção nos LOS. Eu não prestava. Eu lia o assunto, ia tocando, lia, resolvia exercício, ia tocando, eu não prestava atenção. E aí pro nível 2 eu já olhei que aquilo ali é muito importante. Se você não souber, porque você precisa entender todo o conteúdo. É tudo mesmo, porque não adianta. Por mais que você faça muitas e muitas questões, as questões elas são com profundidade. O nível 1 não tem tanta conta, mas tem sim. Falava que não tinha, mas tem. Tem um bocadinho até. E aí você vai chegar uma hora que você vai ter que entender muita coisa. Um exemplo que eu sempre dou. Uma questão é lá, qual que é o efeito de uma reversão de uma baixa de estoque? Ele vai te dar 3 opções bem distintas. O aumento da margem bruta, a melhora do asset turnover, você vai ter que saber. E não é decorar, é entender, porque não dá para decorar tudo o que acontece na mudança de cada coisa, porque agora ele mudou só a baixa de estoque, né? Ele pode mudar outra coisa, e você tem que entender a lógica, e a lógica do empréstimo, como anda, para onde vai. Cara, é um inferno isso aqui. Então tem que entender os LOS bem. Terceiro ponto, eu achava que a prova seria justa e cobraria o que era relevante. Igual a prova de concurso, tem a questão fácil, a média e a difícil. Beleza. Se eu souber bem as fáceis e a média, uma outra difícil ali, eu me dou bem. Não dá. Tudo é difícil. Tudo é difícil, vai ter uma outra fácil lá, mas tudo é difícil. Eu via muita gente contar a história assim, eu estudei mais ou menos, tá? Eu consegui passar. Cara, eu dou os parabéns, certo? Porque eu já estudava o nível 1 pensando no 2. Porque tem muita gente que passa no nível 1 sabendo mais ou menos os conceitos, aí no 2 ele tem que voltar a estudar todo um de novo. Porque no 1 não cai o tanto que você estuda, mas no 2 vai cair, porque são praticamente as mesmas matérias, só que com grau de dificuldade a mais. Então, se você não sabia bem o nível 1, você não vai andar no nível 2 e vai reprovar, que é onde tem a maior taxa de reprovação, é no nível 2. O quarto ponto que eu errei foi demorar para revisar. Eu fui tocando e eu sempre fui assim, nunca gostei de fazer resuminho, essas coisas, nem para a prova do TCU eu fazia isso. Mas chegou no final, eu não lembrava, eu estava na zona cinzenta. Eu sabia que eu sabia alguma coisa, mas aquela coisa não estava dominada. E aí foi quando eu fiz o meu primeiro mock exam, que é o simulado, eles chamam de mock exam.
eu tirei 6,5, 65% mais ou menos. E o ideal é que você tire acima de 70 para poder começar a concorrer a passar. E aí eu fiquei assim, não, beleza. Não fui tão mal, mas não fui bem. Não fui tão bem para ficar de salto alto e nem tão mal para ficar triste. E aí foi quando eu comprei o banco de questões e eu realmente comecei a tentar me desenvolver bem mais naquilo que eu era ruim. Ética, renda fixa, investimentos alternativos, derivativos. Ali eu tive que buscar demais da conta para poder melhorar. E foi quando eu consegui me desenvolver. Os bancos de questões você não faz para acertar. Você não vai pegar aquele banco de questões que eu mostrei e falar assim, pô, regacei. Não vai. Você vai sempre acertar os 50, 60, porque as questões são bem difíceis mesmo, para você se habituar a fazer questões difíceis. Questões difíceis, e aí você vai acabar melhorando. Então foi esses os meus erros e as minhas dicas. Retorne o vídeo, tente entender melhor. Aqui foi só um overview mesmo. Não entrei nos detalhes, como é que funciona o exame, como é que é a carreira e tal. Tá cheio de vídeo no YouTube sobre isso. Se você tá chegando agora e quer se dedicar a uma certificação, a essa certificação, você pode pesquisar outras pessoas. Um vai falar sobre o método. Eu tô falando aqui sobre a minha experiência com a prova. Eu realmente costumo valorizar muito provas, não importa se ela é muito simples ou difícil. Essa é uma prova que eu achei difícil. Eu não tirei uma notona, mas eu passei bem acima do necessário. E eu olhei, eu observei, por exemplo, a matéria que eu mais sei é renda fixa. E foi a que eu fui pior. É impressionante. E as outras que eu sabia razoavelmente bem, eu fui melhor. E eu fui bem melhor nas que tinham maior peso, que é justamente o que você tem que fazer. Você tem que ir muito bem nas que valem mais. E nas que valem menos, você não precisa ir tão bem. Você não tem a obrigação de ir tão bem. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Essa foi a minha experiência, um vídeo simples, um vídeo curto para compartilhar com vocês. Todo mundo é capaz de fazer essa certificação. Ela é uma certificação cara, ela vai demandar tempo. Mas se você quer de fato se diferenciar no mercado, quer realmente ter uma bagagem, vale muito a pena. Além do conteúdo, o conteúdo é excepcional. O processo de aprendizado para o CFA é assim, uma cachaça. Você se dedica, você estuda, você aprende, é cada coisa bacana, cada coisa nova que você descobre no mundo dos investimentos em relação ao mundo. É algo excepcional. Não tem nada no Brasil que chega nem perto, e ainda tem a parte prática. A parte prática agora começou esse ano. No nível 1, você pode fazer Python ou modelagem financeira. Eu fiz os dois. Eu fiz a modelagem financeira completa e o Python eu fiz só o último módulo, que era a parte prática. A modelagem financeira você tem que fazer toda, fazer questõezinhas lá, não reprova, mas tem que fazer. Modelagem financeira assim, ó, altíssimo gabarito, muito bem feita, padrão assim excepcional. É uma modelagem financeira de outro nível, outro patamar assim é muito bacana, muito bem feita. Não termina tudo, né? Porque você faz no nível 1, você faz até a parte de projeção. Aí você termina, mas você não tem ainda o valuation em si. Muito profissional, vale muito a pena. É um negócio caro. Eu gastei aqui 9 conto no baixo, 9 mil. Agora o nível 2, só a inscrição é $1.250. $1.250, você multiplica aí por 5,50, papai. Vai passar tem que passar, né, cara? Só que eu não sei quando eu vou fazer do nível 2. Tenho diversas atividades profissionais agora pela frente. Eu não terei tanta disponibilidade para estudar, porque a primeira prova do nível 2 é em novembro e a segunda é só em maio do ano que vem. Uma outra dica aqui no final para deixar. O CFA não é algo de tiro curto. Você não vai estudar no Hope para passar igual um vestibular, 6 meses, 1 ano. Não. É constante e gradativo e demora de 2 a 3 anos para você certificar. Então aproveite o aprendizado, porque vale muito a pena e certamente vai te diferenciar no mercado de trabalho. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço e até o próximo.